Vamos começar o capítulo 9 do livro Rumo a uma Vida Significativa. Estamos na página 109. Obviamente que a continuação é lógica falar agora sobre construindo um jardim para você mesmo e para Deus, o lar e família. Que, na verdade, isso daqui... Só contar uma introdução. Uma vez eu estava dentro do rabinato, muitas vezes o rabino tem que lidar entre discussões de marido e mulher, etc., e desavenças. Então, uma vez um casal veio falar comigo que o marido falou que ele não gostava da família que ele tinha, que não estava feliz. Em resumo, eles estão casados até hoje, essa história já tem mais de, sei lá, 15 anos. Baruch Hashem continuam casados, com os filhos, com tudo, mas num determinado momento eu perguntei para ele, me desculpa, mas a família que você tem foi a família que você construiu. Então você não adianta reclamar com tua esposa, é você mesmo, são dois parceiros, dois sócios. Então, se hoje você tem uma família que você não gosta, o responsável por isso é você mesmo. Realmente isso fez o homem repensar um pouco os questionamentos. Pelo menos ainda continuam casados. Que eu saiba, nunca mais vieram falar comigo, pelo menos. Deve ter ido procurar outro rabino que talvez seja melhor ouvinte, eu não sei, enfim. Vamos lá. Uma pessoa não é uma pessoa sem um lar, dizem nossos sábios. Na verdade, não é uma pessoa, poderíamos dizer em português, talvez não é gente sem um lar. Essa expressão que nos sábios dizem. Já, na verdade, nos sábios mais longe, diz que você pode ter, um homem pode ter um castelo com muitos cômodos e muitos quartos, etc., mas sem uma mulher nunca será um lar, inclusive. Ou seja, você pode ter uma casa, mas ter um lar é algo diferente. Se seu lar deve se tornar uma luz, seu lar deve se tornar uma luz que ilumina a rua toda e a comunidade inteira. É isso uma responsabilidade de cada um transformar, como que falamos agora, sua casa em seu lar. Então, vou contar uma pequena historinha, como sempre. No outono de 1988, o Rebbe declarou um ano de construção. Shnat Binyan. Estava estudando lá na sinagoga do Rebbe naquele ano e acompanhei bem de perto. Explicou que um lar é a mais permanente das três necessidades humanas básicas: alimentação, vestuário e proteção. Uma vez que propicia ao homem um local fixo e seguro neste mundo indomado. Por isso, ao construir ou comprar um lar, ou mesmo ao acrescentar um aposento ou simplesmente devotar um aposento às boas ações, você estará estabelecendo a presença da bondade neste mundo, uma fonte de generosidade que tanto é material quanto permanente. Ou seja, na prática, naquele ano, o Rebbe falou, inclusive, da obrigação e importância de colocar em cada lar, na cozinha, fixado na parede, uma caixinha de tzedakah, que transforma a casa toda num lugar onde se dá tzedakah. E fixando na parede, o Rebbe falou ainda, com prego, alguma maneira que está fixo, transforma que toda a casa é uma casa que se faz tzedakah. Ou seja, você coloca tzedakah na caixinha. Por isso que é importante, inclusive, todo dia dar, pelo menos, sequer uma moeda de colocar na tzedakah que a gente tem em casa. E se alguém não tem, pode entrar em contato que a gente resolve isso facilmente. Mas o conceito é que todos em casa devemos ter um cofrinho para tzedakah e colocar tzedakah nele. E o que está dizendo aqui, se você afixa, fazendo parte da construção, então o lar inteiro se transforma num eixo, num centro de tzedakah. Por que a vida doméstica é tão importante? Depois de muitas horas à procura de comida, um pássaro retorna a seu ninho, gozando um conforto absoluto em um lugar que é aquecido e seguro, bem distante dos perigos e das confusões do mundo exterior. Um ser humano deve sentir a mesma sensação de calor e segurança quando ele ou ela volte para casa.
Seu lar e sua família são o seu ninho, o centro da sua vida, o eixo do qual se prolongam todas as experiências cotidianas. Seja quando criança ou quando adultos, nosso lar e nossa família são onde devemos nos sentir mais confortáveis no mundo. Eles determinam como você toma suas decisões na vida. Eles moldam suas atitudes, sua consciência, sua autoestima. Um lar saudável é, obviamente, um ingrediente vital na busca de uma vida significativa. Na prática, você pode trocar de emprego, você pode trocar de sinagoga, que é o que o pessoal mais faz. Você pode até trocar de amigos, você pode trocar de ambiente, mas não pode trocar de casa, de família. E Pode trocar de rabino? Me refiro que não pode trocar de lar, não de casa fisicamente. Não é o prédio, o cômodo, as paredes, o endereço. O lar é o nosso refúgio e isso daqui, a gente lá tem que se sentir bem à vontade. É no lar que aprendemos a sobreviver e a ser produtivos, a trabalhar e a brincar, a ser tranquilos conosco e com os outros. E, o mais importante, o lar é onde aprendemos sobre felicidade e saúde. Reflita sobre o calor que você sente ao voltar para casa depois de uma ausência de alguns meses ou até mesmo de alguns dias. Como neste calor é diferente daquilo que vivenciamos no mundo exterior. Nosso lar é um ponto de partida seguro que nos dá confiança para explorar o terreno de um mundo imprevisível e frequentemente perigoso. Para quem foi impossibilitado de estar em casa durante um tempo, por problemas que estava internado ou estava em alguma situação impossibilitado de estar em casa, nós temos aqui algumas pessoas que são impossibilitados às vezes de estar em casa porque tem que viajar para lugares distantes por trabalho ou porque, como falamos, está internado, como foi o caso do Mauro agora há pouco tempo. Como a gente sente a vontade e o prazer de estar em casa, no seu cantinho. Mesmo quando está viajando, pode estar se hospedando num lugar maravilhoso, mas não tem como nossa cama, nossa casa, nossa privacidade, nosso cantinho, literalmente. E isso é uma coisa que a gente deve levar muito em consideração. É no lar que aprendemos a sobreviver e a ser produtivos, a trabalhar e a brincar, a ser tranquilos conosco e com os outros. E, o mais importante, o lar é onde aprendemos sobre felicidade e saúde. Mas isto num lar, não na casa. Vamos repetir. Reflita sobre o calor que você sente ao voltar para casa depois de uma ausência de alguns meses ou até de alguns dias, nem falar de alguns anos. Como este calor é diferente daquilo que vivenciamos no mundo exterior. Nosso lar é um ponto de partida seguro que nos dá confiança para explorar o terreno de um mundo imprevisível e frequentemente perigoso. Assim como uma pessoa saudável pode não dar valor à sua saúde, muitos de nós são incapazes de apreciar a beleza de um lar generoso. Às vezes precisamos nos afastar do nosso lar para ver a importância ou o valor que ele tem. A gente tem que, de alguma maneira, perder algo para perceber o valor que isso tem. Só que quando perdemos já é tarde. Então, pelo menos não perder fixo, senão pelo menos temporariamente. As atitudes e o amor de nossos pais nos fornecem um alicerce a partir do qual construímos nossas próprias vidas. E, como qualquer alicerce, é invisível. Ele nos sustenta, embora nunca o vejamos. Para valorizar a força de um lar verdadeiramente repleto de amor, precisamos apenas observar uma situação onde um lar não cumprisse sua função. Infelizmente, não precisamos procurar muito. Muitas pessoas que vivem hoje nunca tiveram um verdadeiro lar, um ambiente acolhedor, onde soubessem que eram queridos, necessários e amados, onde não houvesse nada a temer e onde os problemas fossem tratados de maneira franca, em vez de ser ignorados ou negados, onde pudessem aprender a amar
e a ser amados. Muitas vezes a gente no dia a dia não temos tempo de parar e conversar e ter uma discussão mal entendido e fica por isso. Ah, tenho que trabalhar. E a gente não coloca as coisas com as palavras certas, as perspectivas certas. E hoje em dia, principalmente com essa pandemia, a gente vê o problema e o efeito devastador que tem em muitas famílias. Principalmente eu diria, o excesso de convívio, certo? Porque, além do mais, está atrelado com um estresse e uma pressão que é muito nocivo, muito prejudicial para a família, para desenvolver a vida como um todo. É responsabilidade dos pais construírem um lar feliz e saudável, não apenas por causa das crianças, mas por eles mesmos e pelos que forem convidados a ir à sua casa. Especialmente nesta época conturbada, onde tão poucas pessoas têm seus próprios lares saudáveis, esse é o dever, servir de exemplo. Então, quando você convida alguém para Shabbat, se tua casa não está em um espírito, o espírito do lar não é apropriado, mesmo que esteja cumprindo o Shabbat e a comida seja 100% kasher, provavelmente será um Hilul Hashem. Porque o espírito do lar é mais importante do que a aparência da casa. Possuir um lar saudável depende, em grande parte, de sua atitude em relação a ele. Ou seja, como você trata teu lar. Se teu lar é um santuário ou não. Há muitas pessoas que dizem, minha casa faz o que eu quero, me sinto à vontade. E muitos dizem, não, dentro da minha casa me tenho que sentir como se estivesse num santuário, com devido respeito e cuidado. Algumas pessoas abusam de se sentir à vontade. E, de alguma maneira, cria um ambiente que não é tão saudável assim. Você sente que sua casa é seu verdadeiro lar, o lugar mais tranquilo do mundo, ou apenas outra parada ao longo do caminho, onde você faz algumas coisas antes de prosseguir. Um verdadeiro lar deve ser o centro da sua vida, ou se tornará inevitavelmente uma obrigação e um fardo. Você deve aprender a respeitar seu lar, a encará-lo como um parceiro. Parte do respeito ao lar é o respeito ao compromisso de construir uma família. A graça de que Deus nos concedeu de ter filhos, de encher a casa com amor e cordialidade. Nem falar de respeito, não? Nós tendemos a compartimentalizar nossas vidas, encarando-nos como se fôssemos separados de nosso ambiente e de nosso lar. Esta separação só faz aumentar a ansiedade de lidarmos com um mundo complicado. Ela nos faz sentir que não temos um lugar onde estejamos realmente seguros e confortáveis. Mesmo quando estamos em casa, ficamos com um pé na porta. Eu costumo dizer sempre, muitas pessoas têm o ditado, dizem que para ter um lar feliz, a pessoa tem que saber que quando volta para casa do mundo exterior, ele tem que ter um pindurinho do lado de fora, onde ele pendura a sacola com os tzures. E deixa os tzures para fora de casa. Aí ele entra em casa e acabou em casa, todo ambiente agradável, todo, como chama, paz e amor. Eu não concordo muito com essa orientação, porque nós somos seres humanos e os problemas eventualmente que temos, que vivemos, que vivenciamos, que experimentamos, passam a ser parte de nós. A gente não consegue colocar eles numa sacola e pendurar um pendurinho e entrar em casa e esses problemas não existem. Eles nos afetam, nos deixam estressados, nos deixam chateados, nos deixam apreensivos, nos deixam feito um pavio curto. Então, se tudo isso realmente acontece conosco, a gente tem que ter o cuidado de não trazer tudo isso para dentro de casa, óbvio, mas faz parte de nós, é inevitável. Então, às vezes, temos que saber dizer para o pessoal, hoje eu estou tendo um dia difícil. Se as pessoas ouvirem que você está tendo um dia difícil, não vão dar o teu pé. E não fazer de conta que nada está acontecendo. Oi, família, tudo bem? Puxa, chegou bem. Então a esposa já vem e aproveita e diz, bom, se ele está bem, deixa eu aproveitar, dividir com ele o problema. Você sabe que hoje a empregada não veio? E o que com isso? Como? Imagina, está a casa uma bagunça, me ajuda, sei lá o quê.
E ele, coitado, imagina, com todos os problemas que eu tenho, ainda me vem com essa? Dá-lhe empregada. Certo? Para o homem pode ser fácil dar-lhe empregada, para a mulher é o fim do mundo. 11º mandamento, não toque na empregada. Certo? É mais sagrado do que a sogra, não. Mas, enfim. Na prática, cada um de nós devemos saber, simplesmente, que dentro de casa temos que ter, talvez, fundamental, não somente amor e cordialidade, como diz aqui, honestidade e sinceridade. Sermos verdadeiros. Eu posso atuar quando vou no trabalho e fazer de conta de que eu gosto do meu chefe. O Mauro adorava a chefe dele. Lá no Estadão, ele amava a mulher. Sonhava com ela. Aliás, eram pesadelos. Mas, na realidade, o conceito é que na tua casa você tem que poder ser honesto. Não precisa atuar. Não precisa representar um papel. Em casa, onde a gente tem que ser realmente o verdadeiro eu. Se não vou ser em casa, onde você? Coitado de mim. Nós tendemos a compartimentalizar nossas vidas, encarando-nos como se fôssemos separados do meio ambiente. Isso já limos, que deixamos com o pé na porta. É preciso lembrar, seu trabalho pode ser importante e necessário para a sobrevivência, mas o lugar de trabalho não é seu lar. E, de fato, se vocês analisam quantas horas a gente passa por dia no trabalho, aqueles que vamos trabalhar presencialmente. A gente trabalha, às vezes, 10 horas por dia, fica no trabalho. E em casa, fica mais ou menos 10 horas, 12 horas por dia. Certo? Tirando 2 horas de traslado, etc. Sinagoga para Shacharit, Mincha e Arvit, etc. Ficamos em casa, vamos dizer, 11, 12 horas. Dessas 11, 12 horas, 7, 8 horas estamos dormindo. Então, convivemos em casa com nossa família 2 horas e meia, 3 horas por dia. E no trabalho convivemos com nossos colegas 8 horas. Então, muitas pessoas tendem a se confundir e trocar o valor e as prioridades. Mas deve saber que não é a quantidade, mas a qualidade do relacionamento. E em casa, mesmo que quantitativamente posso ter menos tempo, eu tenho a obrigação de qualitativamente ter o maior tempo. Em qualidade, tenho que ter um tempo significativo no meu lar, com a minha família, com minha esposa, com meus filhos. Nem o restaurante em que você come, o museu que você visita ou a cidade estrangeira para onde você viaja. Atualmente, muitas pessoas substituíram seus lares por suas carreiras ou por seus hobbies. Talvez porque quando crianças nunca tivemos lares confortáveis. Ou talvez porque seus pais puseram as carreiras, os interesses pessoais acima do lar e da família. E isso sem falar da sociedade. Os amigos, sabe, o oba-oba, etc. Isso daqui também deve ser considerado. Mas por que seu lar deve ser o centro da sua vida quando existem tantas coisas excitantes para fazer e aprender fora de casa? Porque, a fim de aproveitar completamente qualquer coisa na vida, você deve sentir-se inteiramente confortável consigo mesmo. E é em casa que você aprende a ser desta maneira, um lugar livre das atribulações e dos conflitos do mundo exterior, ou como nós chamamos, um porto seguro. O que significa estar confortável consigo mesmo? Significa estar confortável com sua alma, a divindade que está em seu interior. Significa que seu eu exterior, a parte que lida com o mundo material, está em paz com seu eu interior, seu verdadeiro eu. E isto torna você um lugar confortável para ser a morada de Deus. Ou seja, nós transformamos nós mesmos e nosso lar num verdadeiro santuário, como diz a Torá. Façam para mim um santuário que residirei neles. Não é um santuário residirei nele, um santuário residirei neles.
Por quê? Porque dentro de cada um e um. Mas para Hashem poder residir dentro de cada um e um, nós devemos transformar o nosso interior num santuário para Deus. E se nós conseguimos transformar o nosso eu no santuário para Deus, poderemos construir no solar um santuário para Deus. Um lugar onde Deus também possa habitar entre nós. O que significa estar confortável consigo mesmo? Significa estar confortável com sua alma, a divindade que está em seu interior. Significa que seu eu exterior, a parte que lida com o mundo material, está em paz com o seu eu interior, seu verdadeiro eu. E isto torna você um lugar confortável para ser a morada de Deus. Quando seu brilho vem do interior, aquece a casa inteira, preenchendo-a de uma paz e uma suavidade que serão sentidas por todos que nela entrarem. Como podemos construir um lar saudável? Devemos fazer tudo o que for possível para assegurar a paz doméstica. Logicamente. Na verdade, nós limos semana passada Parashat Korach, que é Parashat de briga e de intriga, e nós falamos aqui no Shabbat, o pessoal que está aqui ouvindo, lamentavelmente ninguém estava aqui no Shabbat, mas nós comentamos que na Kadosh Baruch Hu, nos ensina o Talmud, na última Mishnah do Talmud, Lo matzah Kadosh Baruch Hu kli machzik bracha ela shalom. A Kadosh Baruch Hu não encontrou um recipiente capaz de conter bênção como a paz. Sheneemar Hashem Oz Le'amoiten Hashem Yivarech V'Tamo V'Shalom. Que está escrito, Deus dará força ao seu povo, Deus abençoará seu povo com a paz. Na verdade, a paz é a maior das bênçãos. Agora, para ter paz num lar, devemos trabalhar muito, devemos investir bastante. Entretanto, quando uma família partilha princípios e valores, ela cresce unida. O lar se torna um alicerce dos objetivos comuns da família e, ao mesmo tempo, fornece um trampolim para que cada membro persiga suas próprias metas. Cada um construa a sua família. Em lares assim, as famílias ficam até tarde conversando com franqueza sobre o que estão pensando. As crianças se agrupam em torno dos mais velhos para ouvir histórias. Mas histórias não à toa, histórias que são exemplos de moral, etc. Adolescentes debatem temas importantes entre si e com seus pais. As crianças se sentem-se livres para discutir seus medos e suas dificuldades. A família inteira se une. E não apenas nos feriados, para noites de música, jogos e lembranças. A casa torna-se viva, uma fonte de energia e esperança, de permanência, de premência, de amor e de tradição. Não é a calma de uma casa que faz com que ela fique repleta de paz, é a vida que há em seu interior, o tipo de vida, a qualidade de vida. Um jovem negociante trabalhava demais e obtinha enorme sucesso, mas parecia muito triste. O pai percebeu isto e parou para falar com o filho. O jovem ficou surpreso quando, em lugar de perguntar-lhe sobre o trabalho, o pai quis saber quanto tempo ele dedicava à família. Com todas as exigências deste negócio, tenho pouco tempo para isso, respondeu o filho. Isso parece o que o meu pai costumava dizer, replicou o pai. Todos os dias, à janela, eu esperava até que voltasse para casa. E todos os dias, acabava dormindo antes que ele chegasse. Por amor a seus filhos e por amor aos filhos deles, não importa quanto de trabalho você tem. Tente chegar em casa todas as noites para pô-los para dormir. Você não pode imaginar o quanto estará fazendo por eles e por você mesmo. Na verdade, existe hoje um erro muito grave na sociedade. O pai quer prover ao filho de tudo o que tem de bom e de melhor no mundo. Então ele se mata trabalhando, coloca uma babá que cuida do filho, um motorista que leve ele, aulas de inglês para aprender inglês, aula de natação para se desenvolver fisicamente, aula de futebol, porque quem sabe talvez vira um Neymar, uma coisa semelhante, talvez um Messi, depois do golaço contra o Chile, ou ele, qualquer coisa assim, vão aproveitar e fazer dele
tudo do bom e do melhor. Mas para isso o pai trabalha o dia inteiro, sai de manhã, o filho está dormindo, e ele volta à noite em casa, o filho está dormindo. Este pai pode dar para o filho tudo o que tem de material, mas esqueceu de dar o principal, um pai. Um pai presente, um pai que ouça o filho, um pai que conheça seu filho. E conhecer o filho não é simplesmente saber exatamente se ele é loiro ou moreno, se ele é alto ou baixo, e se ele eventualmente calça em 39 ou 38. O segundo elemento de um lar é a sua atmosfera. Um lar deve ser caloroso e convidativo tanto para a família quanto para seus visitantes. Então, um lar que é hostil não te dá vontade de voltar para esse lar. Você evita ele. Você fica trabalhando, mas não trabalha porque precisa trabalhar. Trabalha porque está fugindo. É uma válvula de escape. Isso daqui é muito negativo, muito prejudicial. Pense o quanto você se sente deslocado quando está viajando, separado de todas as coisas que conhece e das pessoas que ama. Seu lar deve ser um lugar onde qualquer convidado sinta-se em paz e sinta a paz. Isso eu acrescento. Um verdadeiro lar é mais do que uma simples residência. Um verdadeiro lar é um lar harmonioso, um jardim. É claro que dinâmica familiar saudável é o ingrediente-chave na criação de um lar radioso, mas o ambiente físico também é importante. O espírito e a aparência de um lar. Isto não significa que você deve morar em uma casa grande e mobiliada com luxo, mas apenas que os móveis devem refletir o espírito de sua família. Um museu pode ter belos móveis, mas dificilmente você gostaria de viver lá. Um lar primoroso também deve estar livre de influências que podem contaminar sua saúde e sua graça espiritual. Por exemplo, atualmente, todo mundo reconhece os efeitos nocivos que a televisão tem em crianças impressionáveis, até mesmo em adolescentes e adultos. Não se deve permitir que a televisão domine a vida doméstica, mesmo que seja muito difícil para algumas pessoas aceitar isso. O melhor seria não ter televisão alguma, em vez de ficar tentando ver apenas os programas positivos. Às vezes as pessoas pensam, bom, então vou ter TV só para assistir um jogo e ouvir notícias. As notícias de hoje são deprimentes, na verdade. E os jogos, não tem um jogo que preste. Enfim, com exceção de ver o Messi jogar. Mas na prática, eu tive a oportunidade, coloco mezuzô de muitas residências, Baruch Hashem. Me tocou uma vez pôr mezuzá numa casa, chamou muito a atenção. Uma família que tem 2 filhos, na época era já um pouco depois da adolescência, homem, um filho e uma filha, e eles não tinham TV nem como chama, nem na copa, nem obviamente na sala de jantar, nem nos quartos. Eles tinham uma sala de TV e eventualmente tinha uma outra sala de TV numa tipo salinha íntima. Tinha 2 lugares que tinha TV somente, por se alguém quiser ver algo diferente. E aí comentamos, puxa, que vocês não gostam de TV, de assistir TV, uma coisa assim. Falou ao contrário, a gente gosta muito, mas a gente tem um hábito. Quando vai dormir, a gente vai dormir. Na melhor das hipóteses, a gente lê um livro ou conversa. E no almoço, e na janta, a gente almoça e janta todo dia em casa, vem do trabalho especialmente para almoçar em casa. E é o momento no qual a família interage. É proibido o telefone, nem ramal de telefone não tinha na copa, é proibido o telefone e proibido a TV. Por quê? É um momento onde a gente conversa e interage, cada um conversa dos problemas com toda a família, etc. E realmente é uma família maravilhosa. Então, uma dica importante. Frequentemente é sábio procurar ajuda de alguém de fora da família. Alguém que possa julgar o problema com objetividade, que seja sensível espiritualmente e compreenda as metas e os valores da família. Isso acontece muito. Como rabino digo isso. A experiência demonstrou que adolescentes, especialmente hoje, são mais propensos a aceitar a orientação de amigos mais velhos e outros parentes do que seus pais. Isso é regra.
Talvez eles sintam que seus pais são determinados demais a impor autoridade, judiciosos demais ou apressados demais em considerar os adolescentes imaturos. Esta é ainda outra razão para a construção de uma vida familiar saudável, para que se torne um lugar descontraído para amigos e parentes em visita, que poderão oferecer apoio às crianças que necessitarem do conselho de uma pessoa mais velha. Acima de tudo, o amor é o mais poderoso instrumento com o qual enfrentar problemas. Sim, um lar saudável deve ser conduzido com disciplina, mas até mesmo a disciplina deve conter amor. Este não pode ser fabricado ou superficial, pois as crianças são extremamente sensíveis a emoções honestas. Por outro lado, elas reagirão com pura alegria ao receber o amor genuíno de seus pais e irão retribuí-lo, como está escrito nos Provérbios. Assim como a água reflete um rosto, um coração responde a outro. Na prática, a gente tem que criar no nosso lar esse ambiente. Quais são os papéis dos diferentes membros da família? E na prática, no parágrafo anterior que estudamos, toda essa passagem, é importante saber que, como falamos antes, nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. O que significa ter um porto seguro? Onde você se sente protegido, acolhido, não somente você, sino cada um dos membros da família, dos membros dessa família. Embora a mamãe e um pai sejam parceiros equivalentes, cada um deles tem características únicas que se complementam mutuamente na construção de um lar saudável. A mãe é o alicerce do lar. Embora muitas mulheres trabalhem atualmente, elas nunca devem esquecer o fato de que a sabedoria das mulheres constrói o lar, como aprendimos no Shabbat passado, da mulher de Ben Pellet. Uma mãe tem uma sensibilidade única para a natureza humana. Ela sabe intrinsecamente o que é saudável para o lar e para a família. Enquanto o homem frequentemente briga com os demônios exteriores, uma mulher cultiva o bem interior. Ela é a guardiã familiar de tudo o que é puro e sagrado no mundo de Deus. Quando chegou o momento de Abraão e Sara resolverem o destino de seu filho Isaac, Deus aconselhou a Abraão: preste atenção a tudo o que Sara lhe disser. Kol asher tomar elecha Sara ishtecha shma bekolá. Todo o que te disser Sara, tua esposa, ouça ela. Uma mãe tem a força moral e a paciência para lidar com situações difíceis. Ela pode se comunicar e conseguir que as coisas sejam feitas sem recorrer a uma confrontação. Qualquer marido ou pai faria bem em aprender estes métodos com sua esposa. O pai, mesmo que frequentemente seja a fonte principal de renda de uma família, não deve esquecer nunca que o centro de sua vida é o seu lar. Não sua carreira e seus amigos. Sua carreira é apenas um modo de ganhar o dinheiro necessário para construir um lar e uma família saudáveis. Ele precisa passar tempo com as crianças e discutir sua educação. E não só tempo, sino tempo de qualidade. Precisa exercer sua masculinidade para servir como exemplo vivo de força e responsabilidade. Cada membro da família deve respeitar o pai e sentir-se seguro de que ele sempre os protegerá, apoiando-os e sendo sensível às suas necessidades. Um pai e uma mãe devem respeitar os papéis um do outro e estar prontos a ajudar imediatamente, sempre que seja necessário. Quando uma mãe e um pai se tratam com respeito e cooperação, seus filhos aprenderão inevitavelmente a agir da mesma maneira, da mesma forma. Deve-se estimular as crianças a participar de todos os aspectos da vida familiar. As crianças mais velhas devem ajudar a tomar conta dos seus irmãos e irmãs menores. Então, não só ganharão o apreço e o amor de seus pais, mas também aprenderão a dar amor a alguém mais jovem e mais necessitado do que eles. Há um amor natural entre pai e filho. Mesmo assim, nós vemos como as crianças fazem pouco caso de seus pais. Sabemos que crianças tendem a rebelar-se quando seus pais solicitam seu amor. É melhor ensiná-los a amar alguma coisa muito superior a eles mesmos. Por exemplo, Deus. A mensagem que as crianças deveriam ouvir de seus pais é: respeite-me, não porque eu seja tão grande,
mas por causa de Deus. Assim como Deus me deu a vida através de seus avós, Deus lhe deu a vida através de mim. É claro que os pais devem se interrogar a respeito de como tratam os seus pais, especialmente diante de seus próprios filhos. Dificilmente podemos esperar que nossos filhos nos escutem quando nos comportamos de maneira oposta à que lhes ensinamos. Ou seja, se eu não respeito meus próprios pais, como pretendo que meus filhos me respeitem a mim? Realmente, as responsabilidades dos pais são múltiplas. Eles precisam compreender a gravidade destas responsabilidades. A construção de um verdadeiro lar é um trabalho que deve ser encarado com seriedade, com mais seriedade do que o trabalho onde vamos todo dia para ganhar a vida. Afinal de contas, há muitas oportunidades de ganhar a vida, mas apenas uma oportunidade de construir um lar saudável. Cada lar saudável é um microcosmo do universo inteiro, por sua vez, tornando o mundo inteiro um lar para Deus. A harmonia no lar dentro de uma família se traduz em harmonia entre famílias e comunidades, e, por fim, nações. Quando não existe harmonia entre pessoas que possuem laços de sangue, como esperamos criar uma harmonia entre estranhos? Depois de muitos séculos de exaustivas jornadas, é hora de todos nós voltarmos para casa, para nós mesmos, para nossas famílias, para Deus. Depois dos milhares de anos civilizando este mundo, depois dos milhões de sementes espirituais que o homem plantou através de atos de bondade, chegou a hora deste mundo brotar como um jardim, o jardim de Deus, um universo cheio de generosidade e de conhecimento. Portanto, a próxima vez que você estiver sentado em sua sala de estar ou partilhando uma refeição com sua família, pergunte a si mesmo: sinto-me realmente em casa? Estarei fazendo tudo o possível para construir uma família e um lar saudável? Os convidados se sentem bem-vindos aqui. É acima de tudo, Deus se sente confortável em meu lar? Ou eventualmente transformar meu lar em seu lar? O Rebbe separou-se dos pais nos fins da década de 20, quando tinha 26 anos, e foi somente em 47 que se reuniu com sua mãe. O pai faleceu 3 anos antes. O Rebbe muitas vezes manifestou angústia por não ter tido oportunidade durante tantos anos de cumprir sua obrigação de honrar os pais. Inclusive, nós vimos que Jacob, ele se sentia em desvantagem frente a Esav, que era um malandro, por assim dizer, não prestava. Por quê? Porque Jacob viveu 22 anos longe do pai e durante esse período lhe foi impossibilitado de cumprir com a mitzvah de honrar os pais, coisa que Esav tinha presente e a possibilidade todos os dias. Quando o Rebbe pela primeira vez encontrou a mãe, depois de todos esses anos de separação, abraçaram-se ambos por 20 minutos sem emitir um único som. Depois de reunido a mãe, ele visitava-a todos os dias. Ia à sua casa no fim da tarde para servir chá e passar o tempo conversando. Pouco depois que a mãe faleceu, em 1965, uma adolescente visitou o Rebbe. Le perguntou, certo? Desejava tratar, perdão, em 65 uma adolescente visitou o Rebbe, pois desejava tratar de um conflito que estava tendo com a mãe. A jovem estava irritada porque a mãe não queria lhe dar o dinheiro que ela achava precisar. O Rebbe respondeu triste: este ano acabei de perder minha mãe. Sabe quanto dinheiro eu daria para vê-la novamente apenas uma vez? Você tem sua mãe com você? É mesmo? E mesmo assim, permite que dinheiro a separe? Ou seja, às vezes a gente troca a prioridade das coisas. Como, por exemplo, no caso aqui, a moça brigou com a mãe por um dinheiro. E o dinheiro do mundo não te dá uma mãe. Em poucas palavras.